Olá pessoal, eu sou o professor Adriel, professor da área de Química aqui do IFMT Campus Pontes Lacerda. E nós vamos aí para mais uma série de videoaulas de resolução de exercícios para o Enem. Bom, hoje a nossa temática vai ser sobre geometria molecular, que é uma área muito importante também, que é sempre cobrado aí nos exercícios do Enem, beleza? Bom, vamos lá. Antes da gente entrar no exercício em si, então vamos só fazer um resumo. O que quer dizer geometria molecular, né? Quando a gente fala geometria molecular, então o próprio nome já diz, né? É a geometria da molécula. Como que esses átomos eles estão dispostos ali nas suas ligações químicas e como ocorrem essas distorções, né? Levando em consideração as três dimensões. Bom, nós temos aqui alguns tipos de arranjos dessas moléculas, né, que são chamados de geometria molecular. Bom, a primeira que nós temos aqui é a linear. Então, a linear é sempre quando eu tenho um átomo no centro, certo? Ligado a dois átomos periféricos, por exemplo, CO2. Uma próxima tipo de geometria, que é chamada de trigonal planar ou trigonal plano, onde eu tenho um átomo no centro e três átomos aqui periféricos, certo? Outro modelo, angular, que é a molécula de água, por exemplo, ela é uma molécula angular, a geometria molecular dela, certo? Então aqui eu tenho o modelo tetraedro, dentro desses três modelos aqui, três geometrias, eu tenho o modelo piramidal trigonal e angular. Bom, outros tipos de geometria molecular aqui, em cima da bipiramidal trigonal, que é onde eu tenho um átomo central e eu posso ter aqui até 5 elementos ligados a este átomo, certo? Se eu tiver 5 elementos ligados nele, nenhum elétron isolado, nenhum par de elétron isolado, ele é chamado de bipirâmide trigonal. Conforme eu for retirando esses átomos, né, esses elementos da ligação e deixando ele o par de elétron isolado, ele vai modificando de nome. Então aqui, por exemplo, eu tenho a gangorra, quando ele perde um elemento, quando ele perde 2 e fica somente com 3, é chamado geometria em forma de T, certo? E quando ele perde os 3 aqui, que é no plano que a gente fala, né? Então eu tenho aqui o linear, certo? Então aqui são alguns exemplos desse tipo de geometria. Bom, a última geometria que a gente vai ver aqui é a chamada geometria octaédrica, onde eu tenho um átomo central, certo? Neste átomo central eu tenho ligado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Se eu tiver 6 elementos ligados a ele, então ele é chamado de octaédrico, certo? Se eu retirar um elemento dessa ligação, então olha onde eu tirei esse elemento aqui, certo? Então eu tenho aqui no plano horizontal e no plano vertical. Eu retirei esse do plano vertical. Por quê? Porque ele é mais fácil de ser retirado. Então retirando ele eu tenho bipiramidal quadrada. Agora se eu perder esses dois elementos aqui, que é no plano vertical, tirei embaixo, tirei em cima também, agora eu tenho a quadrática plana, certo? Então aqui são algumas geometrias moleculares para vocês assimilarem aí para os exercícios de geometria molecular. Bom, então um resumo do que eu falei aqui, pessoal, para ficar mais simples, não precisa você fazer a geometria. Então, como que você resolve um exercício de geometria? Se vocês tiverem na cabeça de vocês essa tabelinha aqui, ó, vocês conseguem resolver qualquer exercício de geometria. Então, o que quer dizer essa tabelinha? Então, esse AX alguma coisa aqui, ele indica o tipo de molécula ou íon. Então, está associado à forma geométrica, beleza? Por exemplo, esse A, pessoal, vai ser sempre o elemento central. Então, quando eu for fazer geometria molecular, a gente está trabalhando aqui sempre com um elemento central apenas. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver um elemento central e dois periféricos, a molécula é linear. Se eu tiver um central e três periféricos, triangular. E assim sucessivamente. Este E aqui são pares de elétrons não ligantes no elemento central. Então, se eu tiver um elemento, por exemplo, uma molécula, que eu tenho um elemento central, dois elementos periféricos e um par de elétrons não ligantes neste elemento central, ele é chamado de angular. E assim sucessivamente. Por exemplo, vamos aqui nessa piramidal. Eu tenho um elemento central, que é o A, três elementos periféricos, que é o X3, certo? E o E. E aqui tem tá, o E1, mas não precisa aparecer 1. Então, eu tenho um par de elétron não ligante no elemento central. Então, ele vai ser uma molécula piramidal, certo? Olha um exemplo aqui de angular, que é o exemplo da água, da molécula de água. A molécula de água ela tem um elemento central,
certo? Que é o oxigênio. Dois elementos ligados do lado, né? Ligados ali no elemento central, que são os dois elementos de hidrogênio, certo? E aqui eu tenho dois pares de elétrons isolados no elemento central. Então, por isso que a molécula de água é chamada de angular, beleza? Então, essa tabelinha aqui, pessoal, podem aí printar a tela do vídeo, guardem com vocês, que isso aqui vai ajudar muito nas resoluções de exercício, beleza? Então, agora vamos para a prática. Bom, vamos lá. Um exercício aqui que nós reformulamos, certo? Já vai estar lá no link da apostila também para vocês acessarem. Bom, vamos lá. De acordo com a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, teoria que foi desenvolvida pelo cientista Ronald, e é também conhecida pela sigla VS-EPR, né? Os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétron livre, sem ligação. São aqueles elétrons que nós chamamos de elétrons isolados, né? Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular da amônia é. Então ele me deu aqui 5 opções, certo? Então vamos para a resolução do exercício. Bom, primeiro passo, pessoal, quando a gente está falando em geometria molecular, nós temos que fazer a estrutura de Lewis para poder fazer para montar e ver a geometria da molécula. Então aqui eu tenho a molécula de NH3, né, que é a molécula de amônia. O primeiro passo é saber quantos elétrons eu tenho nesta molécula. Bom, vamos lá então. Elétrons de valência. Lembrando, pessoal, que quando eu tenho elementos da tabela periódica, eu posso saber os elétrons de valência dele apenas olhando a família. Por exemplo, família 1A tem somente um elétron de valência, família 2A, 2 elétrons, 3A, 3 elétrons e assim sucessivamente. Bom, primeiro o nitrogênio. Nitrogênio nós sabemos que ele é da família 5A, então ele tem 5 elétrons de valência. Bom, vamos somar todos, né? Eu tenho quantos hidrogênios? 3. Então, vem aqui 3 hidrogênios. Então, cada hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência. Somando 5 mais 3, eu tenho um total, então, de 8 elétrons para distribuir. Beleza? Então, pessoal, olhando aqui, o próximo passo é determinar o elemento central. Eu tenho o nitrogênio e tenho o hidrogênio, que podem ser os elementos centrais, correto? Então, aqui, neste caso, o nitrogênio é meu elemento central. O hidrogênio nunca vai ser elemento central, viu, pessoal? Anotem essa dica aí. Bom, o nitrogênio ele tem quantos elétrons na camada de valência? 5. Então, vamos lá, vamos colocar 5 elétrons na camada de valência do nitrogênio, certo? Os hidrogênios, pessoal, cada hidrogênio ele possui um elétron, correto? Nós sabemos lá pela regra do octeto que o nitrogênio ele precisa de 8 elétrons para ficar estável, correto? E o hidrogênio não, o hidrogênio precisa somente 2, porque ele é uma exceção da regra do octeto. Então vamos lá, vamos fazer essas ligações. Então as 3 ligações aqui. Agora o nitrogênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência, elétrons da ligação. Então ele está agora estável, beleza? Então aqui está feito a minha estrutura de Lewis. Agora, pessoal, como que eu vou saber a minha geometria molecular? Então, qual vai ser a geometria molecular, então, para a amônia? Então, vamos olhar lá. Pessoal, então, na verdade, eu tenho um elemento central, então vai ser A, certo? X3, 1, 2, 3 elementos periféricos, AX3E, certo? Então, vai ser AX3E. Neste caso, a geometria molecular para a amônia vai ser qual? A piramidal. Então, a alternativa correta desse exercício é letra B, B de bola. Beleza, pessoal? Então, aqui na prática, a gente fez um exercício de geometria molecular, utilizando esses conhecimentos prévios já que nós já temos. Beleza? Bom, pessoal, então aqui a gente encerra o nosso primeiro vídeo dessa playlist, certo? Então, não percam, já vamos ter o próximo vídeo já com uma outra resolução de exercícios também envolvendo geometria molecular. Relembrando, esse é um projeto nosso de extensão aqui do campus do IFMT Fronteira Oeste. São exercícios na área de ciências exatas, química, física e matemática para ajudar vocês, estudantes, seja aqui do nosso campus, do Instituto Federal, aqui campus Pontes Lacerda, Fronteira Oeste, ou seja, de qualquer lugar que vocês estejam nos assistindo. Bom, siga o nosso canal, aqui tem um link do nosso canal aqui, então siga o nosso canal, curta o canal lá, que nós vamos estar publicando sempre novos vídeos, novas discussões ali sobre a área de ciências exatas para o Enem. Beleza, pessoal? Grande abraço aí, tchau, tchau!